começa, então, gente, como uma filha única dentro de uma casa onde existia um homem que mais parecia um marido ciumento do que um pai, tá? Ele era controlador, ele cresceu dentro de um ambiente abusivo e ele trouxe isso para a vida dele. Era muito difícil conviver com aquilo tudo. Muitas vezes eu mesma me sentia presa, não vista pela forma que ele expressava o amor dele. Ao mesmo tempo tinha minha mãe lá, que coitada, também não era vista por aquele homem. Então, quando eu era apenas uma criança, um bebê, eu tinha mais ou menos uns 9 meses, foi o momento que ela decidiu olhar para a vida profissional dela para que talvez ela pudesse fazer algo por mim e por ela. Ela vai fazer faculdade de arquitetura e pensa então a situação. Eu tinha um pai duro, eu tinha uma mãe ausente, não porque queria, mas porque por falta de tempo mesmo, e eu sozinha dentro da casa. Ali é o momento que eu começo a não perceber quem eu era, porque eu não sei se vocês sabem, mas a criança ela desenvolve o amor próprio e a coragem através dos pais. A mãe desenvolve o amor próprio na criança e o pai encoraja ela para ir para o mundo. Eu não tinha nenhuma dessas figuras, então eu me sentia insignificante, sem valor muitas vezes. Vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. Quando eu queria brincar na rua, já um pouco maiorzinha, meu pai nunca deixou, tá? Ele desconfiava de tudo e de todos. Eu falava, papai, são meus amigos. Pensa que ele me falava o seguinte, amigo é dinheiro no bolso. Você começa a criar crenças limitantes. Olha como o processo de crença é interessante, gente. Porque o que você absorve? Você absorve aquilo que seus pais passam pra você. Qual era a frase que meu pai mostrava pra mim? Não confie em ninguém. Todo mundo tá interessado no seu dinheiro. Pensa que eu ia brincar na rua? Não, também não ia brincar na rua. Ficava em casa sozinha. Foi bom por um lado, me tornei uma ávida leitora. Fora isso, gente, eu sou TDAH, tenho dislexia e superdotação. Com memória fotográfica. Pensa essa criatura na escola incompreendida, tá? Eu sou de 8-1. Na minha época não tinha esse diagnóstico, eles não fechavam o diagnóstico. Então eu fui rotulada como a criança problema da sala. Porque não assistia aula, não fazia lição, e como que essa menina tira nota, isso e aquilo. Então, eu fui acumulando rótulos, e a gente vai fazendo isso no decorrer da vida, tá? Então, eu era sem valor dentro de casa. Eu era um problema na rua. Pense os rótulos que eu carregava dentro de mim. Aquilo era muito difícil. Nesse momento, eu comecei, então, a desenvolver crise de ansiedade, intercalada com crises de depressão. Tive diversos diagnósticos médicos. Minha mãe me levou em vários médicos e nada resolveu o meu problema. Nesse momento, eu cansei da dor e eu comecei a estudar algumas coisas sobre saúde mental, porque eu não conseguia mais conviver. Eu entendo as pessoas que chegam no consultório destruídas e muita gente às vezes fala, é frescura, depressão é falta de que fazer. Eu entendo o peso emocional. Às vezes a dor é tão grande que você não consegue fazer nada. Não é preguiça, não é frescura. Eu passei por isso. E você às vezes se sente preso, sem saída nenhuma. Eu passei por isso. O tempo foi passando, eu já mais na vida adulta. Eu comecei a, entendendo um pouco de saúde mental, a compreender melhor a dinâmica familiar da minha casa. Eu entendi qual era a dinâmica de relacionamento dos meus pais, eu entendi o que não trazer para minha vida da dinâmica deles. Eu entendi o amor de ambos por mim. Entendi que pais, apesar de serem pais, são seres humanos que carregam as próprias dores. Imagina que se eu, que nasci em 8-1, as pessoas não conseguiam me diagnosticar, me tratar e me ajudar, quem dirá eles mais velhos do que eu? Então muitas vezes a gente está na dor e a gente culpa os nossos pais. E a gente tem que entender que eles são as pessoas que nos deram a vida, o bem mais precioso que nós temos. E talvez nos deram o que eles tinham para dar, o melhor deles. O melhor deles pode não ser suficiente. E aí cabe a nós, como adultos, ir buscar o melhor. E foi isso que eu fiz. Eu peguei toda a minha dor e usei como combustível para transformar em força. Eu cansei de sentir dor. Chegou um dia da minha vida que eu falei, chega, eu vou me curar.